Bom dia a todos. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Maria Helena. Bom dia, Nuno. Muito bom dia a todos. Eu peço a permissão para entrar na casa de vocês, para que possamos fazer o Evangelho de Jesus Cristo, falar dos ensinamentos do Cristo, nessa manhã tão linda, tão abençoada. Abraço para Portugal. Enquanto as pessoas vão chegando, se conectando, eu quero convidar a vocês para participarem das palestras e dos estudos que estão sendo ministrados aqui no Facebook do Lar de Paulo. Nós temos a evangelioterapia de segunda a sexta, às 9 horas da manhã, para que vocês possam começar o dia com os ensinamentos de Jesus Cristo, ouvindo a palavra de Deus e para que tenha um dia mais abençoado. Às quintas-feiras, às 19h30, temos a reunião pública, aqui também no Facebook. No domingo, temos a partir das 18 horas, o estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Depois também temos a reunião pública. Então são várias reuniões e estudos que estão sendo ministrados aqui durante esse período de pandemia, enquanto não é possível ficarmos juntos presencialmente. Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Eu peço a vocês que nesse momento fechem os olhos, sentem de forma confortável, respirem fundo, pausadamente. Acalmem seus corações, suas mentes. Se conecte a Jesus, a Deus. Peço a proteção dos nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, que sempre nos acompanham, nos induzem, nos intuem, para que tenhamos um estudo abençoado nessa manhã. Que eu possa proferir as palavras em nome do Senhor e que toque o coração de cada um de vocês que estão ouvindo e assistindo. Peço, meu Senhor Jesus, que tire do coração de vocês, nosso coração, todas as angústias, aflições, sofrimentos, que tenhamos resignação, que tenhamos força para enfrentar todos os obstáculos, as adversidades que surgirem nessa semana, nas nossas vidas. Eu sei que cada um está com um problema, cada um tem o seu problema, mas eu peço que tenha fé, que entregue a sua vida e a vida de toda a família nas mãos do Senhor, que Ele proverá. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos começar hoje com a leitura do Evangelho, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos, capítulo 10, versículo 19, São Lucas, capítulo 18, versículo 20, São Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20,
versículo 12. Esse capítulo foi muito providencial porque nós comemoramos no domingo agora o Dia das Mães, esse dia tão importante, que todos os dias são os dias devemos comemorar a presença, o apoio, o afeto das nossas mães, que são tão importantes nas nossas vidas. Por isso esse capítulo. Mas o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, que nesses mandamentos, em todos os mandamentos que eu li, esse é o único que tem um mandamento positivo. Ou seja, ele determina que a gente cumpra, é uma ordem que nós devemos cumprir. Os outros são: não matareis, não cometereis adultério, são todos negativos. Esse não. Jesus determina: cumpra, faça, honre o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esse mandamento é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque não tem como amar o próximo se nós não amamos os nossos pais. Não é possível. Então, é uma decorrência da lei de caridade e de amor ao próximo. Terceiro ponto, a gente tem que analisar é a palavra honrar. Ela encerra um mandamento muito mais amplo do que amar. Honrar pai e mãe quer dizer que nós devemos, além de amar, a gente tem que dar atenção, tem que ter respeito, obediência, carinho, atenção, cuidado. Nós devemos obediência aos nossos pais, subordinação, condescendência. Então, não é só dar o básico, o necessário para que eles possam viver. É amparar na velhice, é dar repouso. Não é separar aquele quartinho lá dos fundos para os nossos pais. Não é isso. É dar, é retribuir o que eles fizeram para nós na nossa infância. Quantas vezes a nossa mãe teve que se curvar para que até que a gente conseguisse andar sozinhos? Quantas noites as nossas mães, os nossos pais passaram sem dormir, cuidando de nós, nas nossas gripes, nas nossas doenças, nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eles sempre estiveram presentes. Então, isso é só uma retribuição de tudo o que eles fizeram por nós. Honrar pai e mãe, esse é um mandamento único que nós devemos observar diariamente, dar aquela atenção que eles precisam, conversar, sentar, ligar, ouvi-los, comprar o remédio, buscar o alimento, a solicitude, o supérfluo, não só o necessário. As amabilidades, tratar com carinho, isso é a piedade filial, que é muito mais amplo do que amar ao próximo. Nós temos que começar amando dentro de nossas casas, tratando com respeito, sem xingamento, sem afronta. Eles são superiores a nós. Nós devemos obediência por toda a vida, não só enquanto crianças, não só enquanto jovens, mas sempre nós devemos esse respeito, esse carinho, essa subordinação. Bert Hellinger é o criador das constelações familiares. É um método muito difundido, muito conhecido atualmente. E eu achei muito interessante que ele contando que foi para a África e ele ficou impressionado, porque lá, apesar da extrema pobreza, de viverem em absoluta miséria, reina uma absoluta harmonia entre as pessoas. E ele ficou pensando,
observando durante alguns anos o porquê disso. Qual o segredo dessa harmonia? Para que ele pudesse trazer para nós, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia. E ele descobriu que lá eles usam duas coisas. Primeiro é a hierarquia. São duas virtudes que eles observam e que é culturalmente. A hierarquia dentro do clã, a hierarquia dentro da tribo, a hierarquia no trabalho, a hierarquia dentro da família. Eles respeitam isso. E o segundo ponto que eu acabei de falar é o respeito. Eles têm um respeito muito grande pelos mais velhos, pelos mais experientes. Eles acatam as orientações, os conselhos. E isso traz harmonia no lar. E apesar das todas as adversidades que a gente sabe que eles enfrentam, daquela miséria, da fome que eles passam, eles vivem em harmonia. Eles não brigam. E isso deixa eu impressionado. E essas duas virtudes, que é a hierarquia e o respeito, nós devemos aplicar no nosso dia a dia. Porque isso vai facilitar o nosso convívio social, o nosso convívio no trabalho, o nosso convívio em família. Esse respeito que nós devemos ter com as pessoas mais velhas. Eles são mais experientes, eles sabem o que falam, eles sabem nos orientar. Então, é um ponto muito interessante que eu gostaria que vocês refletissem e que começassem a observar a partir de agora essa questão da hierarquia e do respeito, que está intrínseco, está dentro do mandamento de Jesus: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A hierarquia e o respeito. Mas vocês devem estar se perguntando, mas quando eu tenho um pai ausente, eu tive um pai que não me deu apoio material, não me deu apoio moral durante toda a minha vida. Esse é um problema muito frequente. Há muitos filhos com pais ausentes. Mas vocês me perguntam, mesmo assim eu tenho que respeitá-los? Eu tenho que amá-los? Eu tenho que cumprir esse mandamento, honrar a vosso pai e a vossa mãe? Esse pai que teve ausente durante toda a vida, que é um problema que traz diversos outros problemas psicológicos, causa o envolvimento com drogas. São diversos fatores que são influenciados pela ausência do nosso pai, da nossa mãe, dessa figura paterna na nossa vida. Mas mesmo assim, nós estamos tentando seguir os ensinamentos de Jesus. Nós devemos sim honrar esses pais, essas mães. E eu dou 3 motivos para que façamos isso. O primeiro é que não cabe a nós julgar, e sim a Deus. Jesus nos ensina e deu esse exemplo durante toda a sua vida na terra, de que nós devemos retribuir o mal com o bem. Nós não devemos pagar o mal com o mal. Nós devemos seguir esse exemplo e tirar dos nossos corações esse sentimento de rancor, de raiva, esse sentimento que destrói as nossas vidas e que tanto mal faz para nós. O segundo motivo é que nós temos que pegar essas atitudes como exemplo a não serem seguidos. Que não façamos isso com os nossos filhos. Que sejamos presentes, que sejamos cuidadosos, que não abandonemos os nossos filhos à própria sorte. Não façamos isso. Então não cabe a nós julgá-los, não cabe a nós guardar rancor, raiva.
isso nos faz muito mal. Mal físico, mal psicológico. E outro ponto é que nós, de qualquer forma, nós temos que agradecê-los, porque eles nos deram o maior bem que nós temos, que é a nossa vida. Se eles não fizeram nada por nós após o nosso nascimento, pelo menos eles nos deram a vida, que foi essa chance maravilhosa de recomeçarmos, uma nova encarnação para evoluirmos, para melhorarmos, e não deixamos ela passar em branco. Aproveitamos esse momento de muita paz, que nós tiremos esse rancor do nosso coração e seguimos os ensinamentos de Jesus. Eu sei que é difícil, é um tema tortuoso, é um tema que traz muito ressentimento, muita mágoa, mas que nós que estamos tentando seguir os ensinamentos de Jesus, precisamos trabalhar em nós. É o nosso autoconhecimento. É esse momento em que olhamos para nós, verificamos o que sentimos e tentamos tirar os piores, o que há de pior em nós, independente das atitudes dos outros. Outra questão é que, se acontece esse fato na nossa vida, nada é por acaso. Nada na nossa vida é por acaso. Às vezes, nós precisamos passar por isso para nos tornarmos mais fortes, para que tenhamos um aprendizado, para que tenhamos força para continuar e aplicar nesse momento a resignação, que é essa capacidade de, diante dos problemas, diante das adversidades, mesmo com essas adversidades, retomar o caminho e seguir em frente, sem nos vitimizarmos. Buscar um caminho para nos melhorarmos. Outra questão que vocês devem estar se perguntando: mas nesse mundo tão conturbado, de tanta inversão de valores, como que nós podemos garantir que os nossos filhos vão cuidar de nós na velhice? É possível garantir? Não, não é possível garantir. Mas é possível e é nosso dever como pais cumprir a nossa tarefa. A tarefa que foi incumbida a Deus de educar os nossos filhos. Lá no Livro dos Espíritos, em 1857, os Espíritos já nos orientavam que a personalidade dos filhos ela é moldada até por volta dos 7 anos de idade. Emmanuel depois confirma isso, e os psicólogos há pouco tempo constataram efetivamente que a personalidade da pessoa ela é moldada, é como se fosse uma argila, que ela é moldável. Então, até os 7 anos a gente consegue incutir na cabeça das crianças valores morais, educá-los. A partir desse momento, não é mais possível. Aí o meio é que vai interferir. Depois já vira um barro duro, que fica muito difícil. Aí vai depender do despertar dessa pessoa, da conscientização. Mas os pais, isso mostra a importância da educação dos pais. Nesse momento, na infância. Não devemos delegar essa educação a terceiros. Devemos olhar de perto. Lá no Livro dos Espíritos, o Kardec indaga aos espíritos se, depois do nascimento, os pais exercem uma influência sobre os filhos. E os espíritos nos respondem: uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Então, nós somos responsáveis pelo progresso uns dos outros. E os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação.
É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Olha a nossa responsabilidade. É uma missão. E essa missão é uma missão abençoada, é uma oportunidade que nós temos de ajudar um espírito tão próximo que é o nosso filho. E a importância dessa... E Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos falar dessa importância que é a educação na infância. Ele nos fala: mereceis as alegrias divinas que Deus atribui à maternidade, ensinando a essa criança que ela está sobre a terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas Santo Agostinho diz: muitos dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, ou seja, o que Santo Agostinho nos diz? Que lá na infância é a hora do pai observar, da mãe observar as más tendências daquela criança. Ou seja, quando a criança chega com um material de outra, é a hora de danar, ensinar o valor, mostrar para aquela criança o que é dela e o que não é. Quando a criança é muito perversa, tem crianças más que batem nos colegas. Não passar a mão na cabeça, orientá-los, mostrar para eles que eles estão errados, ensiná-los o que é certo e o que é errado. E Santo Agostinho nos fala que lá na infância, que é o momento de arrancar essas más tendências que nós trazemos, que são inatas, que ele diz, que a gente nasce com elas, que nós já trazemos de outras vidas e que cabe aos pais extirpá-las, ou pelo menos orientar essas crianças, os filhos, no bom caminho. E ele fala: mas há desses pais que entretêm, quer dizer, que se distraem e não percebem por comodismo, por preguiça, por diversos fatores, que eles não observam essas más tendências ou não querem observar essas más tendências e não orientam os seus filhos nessa fase. O que eles vão fazer? Eles vão sofrer com a ingratidão desses filhos no futuro. É o que está acontecendo atualmente. É o que está acontecendo. Os pais falham nessa missão difícil, árdua, que é educar os filhos, e depois começam, aqui ele fala que vai ser o começo da expiação, quer dizer, você vai começar a pagar ainda em vida, se falhar. Então, esse é o momento de educar, de acompanhar, é na infância. Esse momento tão sublime, esse período da vida em que devemos dar total atenção. Eu sei que a vida é muito difícil, muito atribulada, as mães trabalham fora, não tem tempo, mas o tempo que tiverem, torne-os útil. Oriente os filhos. Mas vocês devem estar se perguntando: mas como? Como orientar? Como conduzir os filhos no caminho do bem? E a doutrina espírita nos dá três saídas, podemos assim dizer. O primeiro é a educação dentro de casa, essa que eu já falei. A orientação, não terceirizar essa educação aos avós, não confundir a criação com o apoio. E esse respeito que nós devemos ter com os mais velhos, ele deve se estender a essas pessoas que cumprem esse papel de pais. Aos avós, aos padrastos, às madrastas, que o respeito deve ser ainda maior, porque eles assumiram uma missão, uma tarefa que não era deles. Então nós devemos respeitar essas pessoas também. E ensinar os nossos filhos, não falar mal do outro, o pai não falar mal da mãe, a mãe não falar mal do pai, porque esse é o segundo ponto que eu vou falar, que é o exemplo. Nós devemos educar os nossos filhos pelo exemplo. Se
eu xingo o meu filho, eu grito com ele, como que eu vou querer que ele não me xingue, que ele não grite comigo? Então, essa é a importância do exemplo. Se eu não trabalho, claro que involuntariamente, como que eu vou querer que o meu filho seja um homem trabalhador? Se eu não estudo, se eu fico horas no celular, como que eu vou querer que o meu filho não fique? Então, a educação pelo exemplo. Os filhos se espelham nos pais e nós devemos observar muito as nossas atitudes, as nossas palavras, principalmente diante de crianças. Elas repetem, é uma repetição, elas repetem os gestos, as palavras e os exemplos dos pais. Então, tomemos muito cuidado com as nossas atitudes. E o terceiro ponto é a evangelização. Rossandro Klinger é um psicólogo, espírita e especialista em educação. E ele fala o seguinte, que houve muitos pais falando que não vão obrigar os filhos a irem à igreja, a comparecerem na evangelização, porque quando eles se tornarem adultos, eles escolhem qual a religião eles vão seguir. E ele diz o seguinte, vocês estão errados. Vocês não obrigam os seus filhos a comparecerem à escola? A escola que aprendemos tantas coisas que não vamos utilizar na nossa vida? Por que não obrigar os filhos a comparecerem à evangelização? Onde eles vão aprender? Claro que esses valores vêm em casa, mas eles vão aprender os ensinamentos morais. O amor ao próximo, a empatia, a solidariedade, a fraternidade. Eles vão conviver com outras pessoas que têm os mesmos valores, numa só sintonia. Então devemos sim obrigar os nossos filhos a comparecerem à evangelização. Deus é um só, Deus é único, mas cada um depois, posteriormente, vai escolher a sua religião, tudo bem, mas nós devemos passar para os nossos filhos os ensinamentos de Jesus. Nós devemos transmitir esses ensinamentos, os exemplos de Jesus. Jesus sempre ensinou por exemplos. Ele sempre praticou o que ele falava. Então, muito mais do que o uso da palavra, Jesus usava a educação pelo exemplo. E esses 3 pontos que vão ajudar a nós educarmos os nossos filhos para que eles, quando precisarmos, eles cuidem de nós. Eles nos amparem, eles nos tratem com respeito, com carinho, com atenção, e cumpram esse mandamento tão amplo que é honrar pai e mãe. É a piedade filial, que, como eu disse lá no início, que é respeito, que é carinho, que é educação, que não é somente o essencial para a sobrevivência dos nossos pais. É dar o que nós usufruímos. Não é relegar aquele quartinho lá no fundo, não é fazer nossa mãe de empregada. Não é isso. É cuidar, é dar carinho, é dar o amparo. E ontem eu vi uma notícia que me deixou muito triste e que me fez refletir muito sobre como que nós estamos educando os nossos filhos. Será que eu estou ensinando mais o valor de ter ou o valor de ser? Será que eu estou valorizando mais o dar presente ou ser presente? Então são pontos que me faz refletir muito. E essa notícia de ontem foi um ator da Rede Globo, de 85 anos, que foi encontrado morto. E ele cometeu suicídio. E ele deixou uma carta que veio a calhar muito com esse tema de hoje.
da piedade filial, do honrar pai e mãe, ele deixou a carta dizendo: me desculpem, mas não dá mais. Estou decepcionado com os rumos da humanidade, com a desvalorização dos idosos. Então, vocês pensem, um ator renomado que não vivia na miséria, que tinha um filho, que viveu uma vida a nossa visão terrestre boa, ele decepcionou tão profundamente com as atitudes com relação aos idosos que ele ceifou com a própria vida. Isso me fez refletir demais, porque eu fiquei pensando a que ponto, a que desespero que essa pessoa devia estar. Aos 85 anos, ele acabar com a própria vida. Então, ele às vezes não tinha valores que nós temos, de que nós somos espíritos imortais. A pessoa, quando suicida, ela não quer acabar com a vida, ela quer acabar com aquele sofrimento. Então, o sofrimento é tão grande que ele quer acabar com aquele sofrimento. E isso me fez refletir para que nós possamos mudar nosso comportamento com relação aos idosos. Nesse momento de pandemia, eu vejo muitas pessoas se utilizarem. A mídia tem falado muito: não visite os idosos, vocês estão fazendo um favor, vocês estão cuidando deles e tal. Só que muita gente está usando esse argumento para não dar o carinho, para não dar o apoio, a orientação, e eles estão ficando isolados, entrando em depressão. Isso é depressão. A pessoa extirpar a própria vida, ele está num estado psíquico tão forte, de tanto desespero, de isolamento, de solidão. Então, que possamos aproveitar os momentos com os nossos pais, sentar, conversar, dar apoio, fazer chamada de vídeo, perguntar como foi o dia, como coisas simples. É o que eles querem: atenção, carinho, solitude, as amabilidades. Então, possamos refletir. É um exemplo trágico, muito trágico, mas que nós devemos levar para a nossa vida. Que devemos aproveitar ao máximo essa oportunidade que Deus nos dá de terem os nossos pais e aproveitá-los, cuidar deles e de todas as pessoas que façam as vezes dos nossos pais. Não deixamos passar essa oportunidade que Deus nos dá. Façamos isso agora, a partir de hoje. Não percamos tempo. Ligue, compre remédio, leve ao médico, cuide dos nossos pais. E eu vou terminar com uma frase que ela é forte, mas que nos faz refletir. Não existe dor maior do que o arrependimento, e nem inferno tão denso quanto o remorso. Então, não deixem que esses dois sentimentos, o arrependimento e o remorso, tomem conta de vocês. Se ainda não façam o que se ainda não cumprem o mandamento honrar pai e mãe, que mudem de atitude agora, a partir de hoje. Então, nesse clima, até me emocionei, nesse clima de paz, de reflexão, fechemos os nossos olhos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, reunidos em torno do Evangelho,
que possamos aplicar no nosso dia a dia todos os ensinamentos dessa manhã. Cuidando dos nossos pais, dando carinho, dando atenção, mudando os nossos comportamentos, que todos nós nos encaixamos. Cada um sabe a sua atitude, a sua consciência. Que não tenhamos motivo para arrependimento, nem remorso do que não fazemos. Que é o momento de estarmos presentes, juntos, em oração, em harmonia, em paz. Passar essa paz, esse carinho e esse amor que nós temos por eles, de todas as formas, em todas as oportunidades. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigada. Que vocês tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus e em paz. Que assim seja.